Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos salvo de todo o meio, de todo o pecado deste mundo, que antes vivíamos dando as costas ao Senhor Deus, em nossas concupiscências carnais. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, fez com que o Senhor Jesus recebesse toda a maldição que nós merecíamos receber. E através do sangue precioso derramado pelo Senhor Jesus, sem nenhum preço a ser pago por nós, o Senhor nos salvou. Esse tempo agora, nós todos estamos reunidos diante do Senhor Deus para louvarmos a Sua palavra, para ouvirmos a Sua palavra, para estarmos em comunhão, Senhor. Que cada um de nós possa ser cuidado pelo Senhor Deus. Que todos nós possamos ser sustentados através da mão graciosa do Senhor. Que através da graça, da palavra da verdade do Senhor Deus, possa nos renovar, possa nos santificar, nos aperfeiçoar, Senhor, para que nós possamos estar como seus filhos, sem nenhuma vergonha, mas possamos viver dignamente e ser assim conduzidos. No mundo, por conta da pandemia, nós não estamos conseguindo viver de forma normal a vida de fé. Nós não estamos conseguindo pregar o Evangelho livremente. Nós estamos recebendo várias restrições. Mas, Senhor Deus Pai, que nós possamos depender do Senhor, que possamos obedecer a Sua palavra, que possamos ter o mesmo coração de querer viver pela Sua palavra, Senhor. Que o Senhor possa nos sustentar. Que o Senhor possa nos permitir o coração de amar mais ao Senhor. Que nós todos possamos viver obedecendo conforme a Sua vontade. Que assim possamos ter o coração de aprender. Que através da Sua palavra, do Seu ensinamento, o restante das nossas vidas possa ser conduzida para nós. Senhor, nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo todo, que possamos depender mais da Sua palavra. E todos os irmãos e irmãs que estão guardando a fé para guardarem a Sua palavra. Que o Senhor Deus possa permitir a Sua graça, a Sua mão de poder e sustentar a vida destes. Senhor Deus, que o Senhor Deus não deixe com que ninguém pereça, que nenhum realmente se extravie dessa Sua graça, Senhor. Mas sim que todos nós, a cada momento que é necessário, nos permita a Sua palavra. Que hoje também possa nos mostrar qual é o Seu caminho, qual é a Sua santa vontade, qual é o trabalho que nós devemos fazer. Que nós possamos compreender e conhecer, Senhor. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 위하신 찬송해 주시겠습니다. 내 영혼을
Muito obrigado. Vamos procurar uma palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 7. Palavra de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 22 e 23, eu irei ler. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 22 e 23. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado, sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço. Não vos façais servos dos homens. Até aqui. Então, por conta da doença do Covid-19, nós estamos recebendo muitas dificuldades, muitas restrições para darmos continuidade ao nosso trabalho. Então, o tanto que nós esperamos pelo retiro de verão, nós não estamos conseguindo prosseguir. E é algo muito triste e é tão abafado por nós não conseguirmos dar continuidade a esse evento. Então, mas mesmo no meio de toda essa dificuldade, nós estamos pregando o Evangelho esforçadamente. E o número de pessoas que estão recebendo a salvação estão cada momento mais aumentando no meio desta pandemia. E eu agradeço bastante. E que todas essas coisas possam se encerrar rapidamente, para que nós possamos pregar o Evangelho para vários espíritos coitados. Que possa acontecer o grande trabalho do Senhor Deus, de manifestar o seu trabalho, a sua graça para muitas pessoas, para que assim nós todos possamos nos alegrar diante do Senhor, que nós todos possamos estar louvando diante do Senhor Deus. É isso que nós estamos desejando. É por isso que o retiro de verão não pode dar continuidade desta vez, mas daqui a 2 semanas, começando no mês de agosto, nós vamos ter início ao retiro de verão. Lá no local de retiro não vai ter a presença pessoal, mas durante uma semana todos os irmãos e irmãs também não vão ter o tempo realmente exato de suas férias. Então realmente vai ser difícil nós realizarmos em momentos programados, mas em certos momentos, quando for possível, nós já estamos programando como vai ser feito. Então eu gostaria que todos os irmãos e irmãs possam orar para que muitos irmãos e irmãs possam receber a salvação, para que muitas pessoas possam ser convidadas e assim acontecer o trabalho do Senhor Deus. Que todos vocês possam se preparar, que todos vocês possam estar realmente cooperando no trabalho do Senhor Deus. Qual a dificuldade que seja, nós guardamos a fé do Senhor, nós fazemos o trabalho do Senhor Deus. O Senhor Deus está nos observando a cada momento. Então, no passado também, todas as pessoas que acreditavam no Senhor Jesus, eles eram perseguidos e morriam. Aqueles que pregavam o Evangelho eram aprisionados. Eles recebiam diversas perseguições. Pregávamos o Evangelho no meio de toda essa dificuldade. Mas se nós compararmos a nós agora, atualmente, realmente é algo tão fácil, não tem tantas dificuldades como eles. Então é um momento mais fácil. Então, mas se nós falarmos, eu não consigo pregar, eu não consigo realmente evangelizar, está muito difícil. Então nós não podemos nos decair por conta dessas desculpas. Nós precisamos nos preparar sempre para pregarmos esse Evangelho. Então, já que não falta tanto tempo, então se nós não nos prepararmos, se nós não nos adequarmos logo, nós não podemos realizar o trabalho do Senhor Deus.
Então eu gostaria que todos os irmãos pudessem cooperar nesse trabalho. Então, como nós já dissemos antes, como já havia programado, para todas as semanas, nós estamos aprendendo continuamente sobre a palavra da identidade e a vivência de um cristão que nasceu de novo. Então, conforme a palavra que nós lemos hoje, sendo a palavra principal, nós vamos aprender continuamente o que é ser servo de Cristo. Então, eu quero pregar um pouco sobre ser servo de Cristo. Então, sobre a identidade de nós sermos os servos de Cristo. Nós somos filhos do Senhor Deus, nós somos a herança do Senhor Deus. Nós também somos a esposa, a noiva de Cristo. Nós somos os sacerdotes do Senhor Deus. Então, existem diversas denominações para nós. Então, de maneiras realmente tão inusitadas que nós não conseguimos nem imaginar. Então, uma forma tão gloriosa, essa posição, essa manifestação que o Senhor Deus nos dá. Mas, conforme a palavra de hoje, vai ser um pouco mais diferenciado. Porque nós não estamos mais falando sobre essas identidades que eu citei, mas sobre sim como ser servo. Quando nós falamos sobre servo, não é algo tão usual para os dias de hoje. Então, mas quando a Bíblia foi escrita, neste tempo, a identidade na sociedade, havia uma identidade, uma classe de servos. Então, se nós olharmos no dia de hoje, nós falamos, mas todas as pessoas, são homens, estão vivendo. Então, se nós olharmos em questão de identidade, de estado da pessoa, nós podemos dizer que cada pessoa trabalha, vive de tal jeito e sobrevive. Mas antigamente, havia um momento onde quando você nascia, não importa o que você fizesse, você vai nascer com tal identidade, com tal classe, e você vai viver nessa classe. Não tem como progredir, não tem como sair dessa situação. Se nós olharmos na Índia, em questão de castas, nós podemos ver muito bem como é tão severo essa segregação na sociedade. Então, se nós olharmos antigamente, havíamos realmente as classes de escravos, que não eram nem considerados como realmente um membro da sociedade em importância. Antigamente você podia ser considerado como escravo, um servo, sendo capturado em uma guerra, ou quando você era vendido por dinheiro para outras pessoas. Então, se nós olharmos em Provérbios capítulo 24, realmente quem é endividado por fim se tornará escravo. Então, você ter esse dinheiro que você pegou emprestado, mas você não conseguir pagar, quer dizer que você se tornou um escravo, um servo. E então, se nós olharmos realmente uma pessoa que está endividada, realmente aquela pessoa não tem mais dinheiro para poder pagar, não tem como quitar essa dívida. Então, ele tem que viver como escravo ou como servo. Então, se nós olharmos em grego, aparece uma palavra sobre tolos. Tolos quer dizer que é escravo. Então, se nós olharmos de forma bem profunda, o escravo era vendido e comprado antigamente, como se fosse um animal. Um escravo, ele não tem a própria identidade, ele não possui liberdade, ele não possui a sua vontade, o seu próprio desejo. Ele somente está ali presente para fazer a vontade por completa do seu dono. Ele entrega a sua vida para tal. Então, quando nós tínhamos realmente tal dominação e tal regulação na sociedade, nós podemos dizer que a Bíblia foi escrita nesse momento também. Então, como vocês já sabem muito bem, nos Estados Unidos, o Abraham Lincoln, quando teve a guerra civil entre o norte e o sul da América do Norte, dos Estados Unidos, nós podemos ver que no sul haviam muitas fazendas, realmente muitas lavouras, e no norte eram muitas indústrias. E no sul utilizavam de escravos, realmente os negros, para darem continuidade à sua produção. Então Lincoln, ele vendo conforme a palavra do Senhor Deus, ele viu que escravizar diante do Senhor Deus não era correto.
É por isso que para libertar os escravos ele realizou uma guerra. E nesta guerra que ele realizou, nós podemos dizer que Abraham Lincoln ele estava sobre o norte. E se esta guerra realmente tivesse terminado com a vitória do Sul, poderia ser que a escravatura continuasse, porque ainda tem muitas pessoas com essa ideologia em suas cabeças. É por isso que teve esse movimento de abolição da escravatura. Se nós olharmos o que está escrito na Bíblia, esse servo é um pouco diferente desse escravo que nós estamos pensando. Porque o servo que o Senhor quer dizer nesta palavra de 1 Coríntios capítulo 7, quer dizer que realmente somos nós que fomos chamados pelo Senhor, porque nós estamos vivendo no meio do pecado. Fomos chamados pela graça do Senhor, e isso se refere à salvação. Nós temos recebido a salvação. Quer dizer que atualmente o nosso estado, a nossa identidade é como realmente um liberto. Porque a liberdade nos libertou. Conhecereis a verdade vos libertará. Então quer dizer que essa verdade que o Senhor Jesus, Ele é em pessoa, fez com que nós pudéssemos ser libertos. Porque antes, desde o momento que as pessoas nascem, elas já nascem como escravos do pecado. Nascem como realmente seres pecaminosos. Em Hebreus já disse que nós, temendo a morte, vivíamos como escravos da vida para a eternidade. Quer dizer que servos do diabo. Quer dizer que o diabo, ele usava as pessoas que tinham medo dessa morte, que tinham pecado, para viverem como seus escravos e pelo pecado. É por isso que os puxa e os leva até o inferno. E daquele meio, o Senhor, Ele nos libertou do pecado, nos libertou da morte. E assim, do domínio do diabo, nós somos libertos e conseguimos a paz. E é por isso que todos aqueles que foram chamados receberão a salvação. Em carne podem ser escravos, mas em espírito, ao ver do Senhor Deus, são libertos. Quer dizer que somos livres no Senhor. Então, quando nós estávamos livres, nós somos chamados pelo Senhor. Então, você ser liberto, você ser livre, quer dizer que você não recebe nenhuma restrição, nenhum controle de outro ser. Você pode viver livremente. E é por isso que em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13 também. Então está escrito: quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Então existe uma diferença entre judeus e gregos, servos e livres. Mas todos se tornaram um só corpo por um único espírito. Então quer dizer que todas as pessoas deste mundo realmente não tem mais nenhuma relação com este mundo. É por isso que mesmo que a carne seja livre, uma pessoa que recebeu a salvação, ele se torna servo de Cristo. Então mesmo que tenha grande poder neste mundo, mesmo que seja um homem rico, mesmo que ele tenha o grande poder, mesmo que ele realmente não receba nenhum tipo de domínio do mundo, aqui o servo de Cristo, que aparece aqui, isso quer dizer que todos que receberam a salvação, eles são servos de Cristo. Então quer dizer que quando nós vivemos a vida de fé, nós sabemos que nós somos servos do Senhor. Nós vivemos de forma adequada. Nós aprendemos de forma correta. Isso que é importante em nossas vidas. Então, somente falar uma coisa boa. Eu sou servo do Senhor Deus. Eu sirvo a isto ou aquilo. Eu sou animal de uma coisa. Ou eu sou um santo ou um justo disso ou daquilo. Mas eu não quero ser servo. Não. Realmente, o que significa ser servo? O servo quer dizer que quando você participa desse trabalho do Senhor, você pode participar da glória dele também. Então hoje nós estamos aprendendo sobre o servo. E nós estamos aprendendo mais uma vez, realmente, qual é o trabalho que o servo deve fazer. Então nós todos fomos comprados com preço. É por isso que nós não devemos nos tornar em servos de homens.
Então quer dizer que fomos comprados com preço. Se olharmos na versão do King James, quer dizer que o Senhor, Ele nos comprou com preço. Quer dizer que isso é a mesma palavra. Se olharmos em 1 Coríntios capítulo 6, nós podemos ver que nós já não somos nossos, mas nós somos comprados com bom preço. É por isso que com nossos corpos precisamos dar glória ao Senhor Deus Pai. Então nós temos recebido a salvação. Quer dizer que nós fomos vendidos com preço. Porque antes, quando nós vivêssemos pelo pecado, nós íamos para a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o Senhor, Ele pagou esse preço por nós. Quer dizer que o Senhor entregou a sua vida por nós. O Senhor, Ele fez com que através do seu sangue pudesse nos salvar. Quer dizer que recebeu toda a maldição e julgamento que nós merecíamos receber. Ele pagou todo este preço. E é por isso que nós somos comprados com bom preço. Nós já não somos nossos, mas realmente o nosso espírito, o nosso corpo. Quer dizer que toda a nossa morte ou a nossa vida em si foi comprada pelo Senhor. Mas isso é de quem? É nosso? Não é. Se é comprado com preço, é de quem? É daquele Senhor que comprou. Vamos pensar, alguém comprou um escravo. Agora, aquele escravo, ele foi vendido para aquela pessoa. Tem um dono. Então, aquele dono, ele escolhe se vai matá-lo, ou vai deixá-lo vivo, ou vai voltar para trabalhar. Quer dizer que ele pertence ao dono. Ele não possui, o escravo não tem o seu desejo, não tem a sua vontade, a sua liberdade, não existe isso. Será que ele tem a teimosia dele, a curiosidade dele? Não. Ele somente tem que viver servindo somente ao dono. Então, nós somos dessa maneira agora. É por isso que nós somos servos de Cristo. Então, porque nós somos comprados com um grande valor. É por isso que nós somos comprados com um bom preço. Então, já que o Senhor, Ele pagou por nós, se nós olharmos outras versões, Ele fala que foi pagado por um bom preço. Então, qual é o preço? Quanto que o Senhor, Ele deu? Quer dizer que o Filho unigênito morreu na cruz e o seu sangue foi derramado para nos salvar. Onde que já se viu um valor tão grande como este? Então, quer dizer que o Senhor, Ele nos comprou com tão grande preço que não temos nem como pagar. E é por isso que nós somente podemos fazer a vontade do Senhor que nos salvou. Se olharmos em Romanos capítulo 1, versículo 1, aparece Paulo, servo de Jesus Cristo. Também se olharmos em Filipenses capítulo 1, versículo 1, aparece Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Se olharmos em Tiago também, da mesma maneira, capítulo 1, versículo 1, ele fala, Tiago, servo de Deus, o do Senhor Jesus Cristo. Então, Tiago quem era? Era o segundo irmão, carnalmente conhecido, de Senhor Jesus Cristo, filho de Maria. Então, primeiramente, os irmãos do Senhor Jesus não acreditavam nele, como aparece em João capítulo 7. Mas depois, todos eles, até aqueles irmãos, eles receberam a salvação. E todos eles se tornaram discípulos do Senhor Jesus. Eles se tornaram servos do Senhor Jesus. Aqui na Bíblia fala servo. Se olharmos em Judas capítulo 1, versículo 1, fala Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Então, se nós olharmos Tiago, Tiago é o irmão mais novo do Senhor Jesus. Se olharmos Judas, Judas também é o irmão do Senhor Jesus. Assim como em Gálatas capítulo 1, versículo 19, nós podemos ver que Judas e Tiago, eles são irmãos do Senhor Jesus. Em Atos capítulo 13, também aparece Judas entre os apóstolos também. Quer dizer que todos eles são irmãos do Senhor Jesus, carnalmente. E também se olharmos em 2 Pedro capítulo 1, nós podemos ver que é o Simão Pedro, que é servo e discípulo do Senhor Jesus. Então, realmente, todos esses livros, quando eles foram escritos, essas cartas, todos eles realmente se apresentavam dizendo que servo de Jesus Cristo. E eles são apóstolos. Antes de serem apóstolos, eles são servos de Jesus Cristo. E também, se olharmos no Antigo Testamento, nós podemos ver Jó, podemos ver Davi, todos esses profetas, servos do Senhor, todos eles se autodeclaravam servos de Jesus.
Se olharmos em Êxodo, capítulo 3, também nós podemos ver sobre o Moisés, que é o servo do Senhor Jesus. Então, Moisés também, ele é servo de Senhor Jesus, do Senhor Deus. Então, se olharmos em 2 Reis, também nós podemos ver Elias, que é o servo do Senhor Deus. Em Isaías, capítulo 23 também, podemos ver Isaías, que é o servo do Senhor. Então, em Isaías 35 também, nós podemos ver todos esses servos do Senhor Jesus que vão ser sendo citados, como em Jeremias também. Todos esses profetas do Senhor, eles se declaravam servos do Senhor. Então, quando nós recebemos a salvação, nós nos tornamos servos de Deus, nós nos tornamos servos de Jesus Cristo. Então, na realidade, isso é uma identidade muito preciosa. Se nós vivemos bem como escravos, como servos, aquele dono, ao ver aquele servo, ele realmente vê como ele estava fazendo, e depois o Senhor também disse que aquele dono, ele, ao ver essa boa obra do seu servo, irá pôr no lugar do dono para realmente servi-lo. Quer dizer que o Senhor Deus, de igual maneira, vai nos permitir a sua graça para nós. O que isso quer dizer? Que nós antes éramos escravos do pecado, mas nós agora fomos libertos, nos tornamos em servos do Senhor. É por isso que em Romanos, capítulo 6, nós podemos ver toda essa palavra. Realmente nós fomos entregues como servos para o Senhor Jesus. Então, para quem quer que nós obedeçamos, nós nos tornamos servos deste Senhor. Então, não é algo que nós conseguimos identificar bem. Então, realmente tudo isso nós agradecemos ao Senhor. Então, eu realmente seria escravo do pecado, mas através do ensinamento, através de todo o cuidado que Ele permitiu para nós, então nós somos libertos de todo o pecado de nós e realmente nos tornamos justos diante do Senhor. Então, o pecado e a justiça são os opostos. Então, o pecado é aquele que está presente no diabo e a justiça é aquele que está presente no Senhor Deus. Quer dizer que toda essa palavra da graça, da justiça precisa ser aceita em nosso coração. E assim nós podemos realmente manter a segurança e trazer a segurança a todos. Então, realmente precisa saber que quando eles partiram deste lugar, realmente eles mudaram a sua vista, eles mudaram a sua identidade, mudaram realmente a sua forma. Quer dizer que agora nós todos nos tornamos em santos do Senhor para darmos frutos santos diante do Senhor Deus, que por fim é a árvore da vida. Frutos da vida ao Senhor. Quer dizer que realmente nós somos libertos do pecado e agora estamos livres diante do Senhor para darmos frutos de graça continuamente ao Senhor. Então, o que significa isso? Quer dizer que é a vida eterna. Então, por fim, a vida eterna que nos aguarda. E se olharmos em 2 Pedro, capítulo 2, nós podemos ver que realmente a glória do Senhor realmente é para todo aquele que vence. Então, realmente, se é aquele que luta e perde, ele vai se tornar escravo daquele que venceu, do vitorioso. Quer dizer que se nós perdemos ao inimigo, nós vamos nos tornar em escravos do inimigo. É por isso que se olharmos na história do Evangelho, nós podemos ver que muitos gentios, eles lutavam contra esse Evangelho, eles realmente faziam muitas coisas contra, e eles também realmente escravizavam uns aos outros. Realmente os cristãos que tentavam pregar o evangelho eram aprisionados pela Roma. Da mesma maneira, se nós perdemos para o diabo, nós seremos escravos do diabo. Se nós perdemos para o pecado, nós seremos escravos do pecado. Se nós realmente perdemos para todas as cobiças deste mundo, vamos cair para isso. Se nós não conseguimos nos mexer, fomos aprisionados por conta do dinheiro, nós nos tornamos escravos do dinheiro. Quer dizer que o Senhor Jesus, como em João capítulo 8 versículo 30 em diante, nós podemos ver que todo aquele que comete pecado realmente é escravo do pecado. Então, realmente, se você comete o pecado mesmo, sabendo, quer dizer que você está sendo levado como servo desse pecado, sendo levado até o inferno. Então, mas agora já não somos mais escravos do pecado. Agora nós somos o quê? Nós somos realmente servos do Senhor. Já não somos mais escravos do dinheiro, não somos escravos de alguém, escravos da situação, escravos da tentação. Nós somos servos do Senhor Jesus. Então, vocês estão conseguindo compreender, ver na realidade, nessa identidade que nós temos, como é que nós mudamos para com o Senhor Jesus? Então, nós precisamos saber exatamente qual é a nossa forma. Realmente, porque
Realmente uma pessoa que foi liberta do pecado, mas ele vive como escravo do pecado, que foi liberto do diabo, mas continua vivendo como escravo do diabo. Se ele viver no mundo aprisionado por este mundo, está errado, não é mesmo? Realmente precisa perceber. Temos pessoas que se tornam escravos do dinheiro, mas o dinheiro realmente é algo que eu preciso ganhar bem no mundo, o dinheiro, mas eu preciso controlar bem o dinheiro. Eu não posso sair sendo aprisionado por causa disso. Se nós olharmos o tênis, mesmo que o tênis, o sapato que eu comprei seja muito bom, eu tenho que usar, eu tenho que calçar e pisar sobre ele. Não adianta eu ficar guardando ele numa estante. Então, realmente, se você ama o dinheiro, o que isso acontece? Quer dizer que o dono se torna o seu dono. Então, se nós pensarmos em questão de dinheiro, porque todas as pessoas, eles vendem até a própria consciência para terem dinheiro, vendem a sua própria vida. Então, essas pessoas, todos eles realmente dizem ao dinheiro: ah, você é meu Deus, você é o meu Senhor. Essas pessoas vivem pelo dinheiro e morrem pelo dinheiro. Mas nós já não somos assim. E então é por isso. Quer dizer que realmente o servo, ele obedece, sujeita por completa a palavra do dono. Ele se sujeita à palavra do dono. Então, o que significa sujeitar? Então, quer dizer que fazer conforme a vontade do dono. Quer dizer conforme a vontade do dono, a vontade do Senhor. Então, realmente, como que o escravo tem a sua própria vontade, seu próprio pensamento, seu próprio desejo? Realmente, isso não se adequa a essa situação. Então, isso é algo que está errado. Então, realmente, o que é que nós precisamos saber de forma exata? Se olharmos em Isaías capítulo 55, também nós podemos ver que realmente nós todos éramos escravos do pecado. Nós todos realmente éramos escravos, nós vivíamos realmente por conta dos pecados. Mas o que o Senhor Jesus, ele disse para nós? Quer dizer que realmente o Senhor, ele foi exaltado lá para as alturas para que nós pudéssemos ser salvos. Quer dizer que o Senhor Jesus, ele morreu na cruz, ele foi rebaixado até o fim, mas ao ressuscitar agora ele é exaltado e agora ele está assentado à destra do Senhor Deus. É isso que nós precisamos saber. Quer dizer que o Senhor Jesus, ele morreu e ele se tornou o Senhor das nossas vidas, porque ele veio primeiramente para se tornar o quê? Servo neste mundo. Nós podemos ver que primeiramente, realmente nós precisamos ter este coração em nossos corações, que é o coração de Cristo. Como ele veio para este mundo para se tornar servo, quer dizer que ele é a imagem do Senhor, ele é o mesmo formato do Senhor. Então, mas realmente estragar esse formato da igreja, mas realmente estragar este formato com o pensamento do mundo e do homem, quer dizer que realmente todas essas pessoas que são escravos do pecado, eles estão fingindo como se fossem pessoas. As pessoas, o diabo, ele realmente aparece como se fossem pessoas, mas não é assim. Realmente nós precisamos fazer o que? Nós precisamos servir ao completo ao Senhor, porque o Senhor Jesus, ele veio como carne, como um homem, para servir. Ele morreu até a morte de cruz por conta de nós. Quer dizer que o Senhor Jesus, ele veio por completo para se tornar servo do Senhor Deus. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que para nos salvar, para não somente nos salvar, mas qual é o trabalho do Senhor Jesus? Quer dizer que ele se tornou um exemplo para nós. E é por isso que o Senhor Jesus, para nos salvar, ele também se tornou um escravo, um servo. Se olharmos em Provérbios capítulo 22 também, nós podemos ver realmente que o devedor, ele se torna escravo daquele que o cobra. Então quer dizer que nós podemos ver. Mas se nós olharmos para este escravo, ele foi vendido com um preço e agora ele precisa se sujeitar ao dono. Mas a cada 7 anos tem os 7 anos de descanso. Então quando dá esses 7 anos de descanso, esse escravo ele pode ser liberto, ele pode buscar a sua liberdade. E chegou este ano do descanso. Então, se nós olharmos em Deuteronômio capítulo 15, versículo 16 e 17, deu o tempo para ele conseguir a sua liberdade. Mas esse servo, ele viu que o seu dono era muito bom. Então, ele amou este dono. Ele não quer partir da casa do dono. E é por isso no caso, ele ame esta casa deste dono, a família dele, ele deseja viver junto com aquele dono, o que ele precisa fazer?
Então o dono vai furar a orelha daquele servo à porta. Então fura a orelha bem na porta. E então, ele se torna o servo realmente perto daquele dono. Quer dizer que aquele servo está marcando, dizendo, eu nunca partirei de você. Então o que ele está dizendo? Furar a orelha na porta. Quer dizer que agora toda a minha vida, toda a minha entrada e saída é do dono. Viver ou morrer. O que significa a orelha? Então quer dizer que ele vai ouvir por completamente a palavra do dono. Vai sujeitar a palavra. Então esta palavra de ser servo quer dizer que é aquele que ouve a palavra. Tem esse tipo de significado. O escravo, ele sujeita por completo a palavra do dono. E é por isso que se olharmos em 1 Samuel capítulo 3, o Senhor Deus chamou aquele pequeno Samuel. Então disse para ele, Samuel, chamou ele por 3 vezes. E ele disse, Senhor, sim. Então diga, pode. Então, realmente o seu servo está dando ouvidos. Aqui escuta o seu servo. Então, Senhor, pode falar, eu estou ouvindo. O seu servo ouvirá o que tem a dizer. Então, o servo ele não somente ouve, não é somente que escuta, mas ele obedece, coloca em prática a vontade do dono. Então, se nós olharmos antigamente, olharmos nos eletrônicos, ou computador, antigamente eles faziam muitas propagandas disso, mas hoje em dia eles não fazem mais isso. Então, se nós olharmos na televisão, aparece um cachorro dindo branco, dizendo, dono uma vez, dono para sempre. Vocês lembram dessa propaganda? Então, eles colocavam um dindo, o cachorro dindo. Então quem já criou um dindo sabe muito bem que o dindo é bem especial. Um irmão que cuidou de dindo, ele já me disse. Quando você cria desde criança aquele dindo ele sujeita ao dono até o fim. Ele jamais ouve outra pessoa. Quer dizer que ele é treinado para as outras pessoas. Então, realmente outras pessoas não conseguem treinar esse dindo, porque o dindo só obedece a um dono. Então, mesmo que ele esteja com fome, se o dono fala, não come, então ele não come. É bem, bem estranho esse cachorro. Então, tinha uma senhora de idade. Ela vendeu o cachorro dela para bem longe. E depois de meses, o dindo procurou de volta a senhora. Então, a senhora ela se assustou. Isso aconteceu de verdade. Então, ela tirou a foto daquele dindo e disse, uma vez dono, dono para sempre. Quer dizer, ele não parte do dono. E então tem coisas que nós precisamos aprender com o cachorro também. Então, se nós olharmos para nós, quando nós não conhecíamos, o Senhor, Ele morreu por nós, derramou o seu sangue. Ele nos comprou com preço. Agora já nós não somos nossos, nós somos do Senhor. Nós fomos comprados com preço. Então, o que é que nós precisamos fazer? Então, agora não é hora de eu viver do meu jeito, da minha própria vontade, mas pela vontade do Senhor. E é por isso que agora, que nós vivemos conforme a vontade do Senhor. E esse é o importante. E é por isso que nós precisamos lembrar da palavra de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço. Então fomos comprados com bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Então agora, viver ou morrer é somente para buscar a glória do Senhor Deus. Se olharmos em Romanos capítulo 1, nós podemos ver que nós somos chamados para sermos do Senhor. Então nós agora fomos chamados pelo Senhor. Depois que nós recebemos a salvação, agora nós somos do Senhor. Então agora eu sou do Senhor.
Então eu recebi essa salvação. Quer dizer que eu sou do Senhor agora. Se olharmos em Apocalipse, capítulo 5, versículo 1. Então quer dizer que o Senhor, Ele nos comprou com preço e nos entregou para o Senhor Deus. O Senhor, Ele derramou seu sangue por nós. Ele nos comprou com seu sangue e nos entregou para o Senhor. Nós fomos comprados pelo sangue do Senhor e fomos entregues por Ele. Se olharmos no Antigo Testamento, havia um homem chamado Nassírio. Nassírio quer dizer que é uma pessoa que foi entregue diante do Senhor desde o momento que ele nasce. Então, Sansão também era da mesma maneira. Mas o Senhor Deus, Ele deu uma grande força para Sansão. E Golias, o que ele fez contra os filisteus quando eles estavam realmente guerreando, invadindo Israel? Ele matou diversos filisteus. Ele tinha uma grande força. Ninguém conseguia ir contra Sansão. Mas então, ele esqueceu de que a vida dele era dada para o Senhor Deus. E ele gostou de uma mulher filisteia. E o poder do Senhor Deus saiu dele. Ele perdeu seus olhos. Ele se tornou realmente uma piada, uma zombaria para os filisteus. E quando ele iria morrer, realmente conforme a palavra do Senhor Deus, se o Nassírio, ele realmente seguir conforme a vontade do Senhor Deus, o Senhor, ele trabalha, o Senhor está junto com eles. Mas, caso você esqueça, você viva conforme a vontade da sua própria, da carne, o Senhor, ele parte deste homem. Então nós temos recebido a salvação, quer dizer que nós somos nassírios. Quer dizer que nós, desde o momento que nascemos, nós somos entregues para o Senhor. Quer dizer que nós somos do Senhor. Quer dizer que com um preço bem alto. Quer dizer que agora, tudo isso, no valor do nosso espírito, da nossa carne, é somente dada para o Senhor. Para o Senhor, Ele está junto conosco até o fim. Mas se nós esquecermos disso, nós vivemos do nosso próprio jeito, nós vivemos conforme o nosso desejo. Não é somente a graça do Senhor Deus que sai de nós, mas realmente nós estamos desobedecendo, nós estamos realmente indo contra essa santa vontade. Então realmente nós seremos amaldiçoados, porque o Senhor, Ele comprou com preço a nossa vida. Então é por isso que nós somos aqueles que fomos entregues para o Senhor. Nós não podemos esquecer disso. Então, como nós podemos ver em Filipenses, capítulo 1, realmente o apóstolo Paulo já disse, realmente todo o meu caminho, toda a minha esperança, realmente eu não me envergonho desse trabalho do Senhor Deus. Então, viver ou morrer, realmente em meu corpo, eu desejo que Cristo seja exaltado. Então, realmente viver é para Cristo e morrer também realmente é valoroso para o Senhor. Enquanto ele estava aprisionado, ele estava aprisionado para ser levado à sentença de morte. Ele estava esperando o último sentenciamento. Agora ele estava esperando por uma boa sentença, para que ele pudesse ser liberto, para voltar à sua vida, ou ele poderia ser sentenciado à morte depois e morrer ali mesmo. Então, se nós olharmos o apóstolo Paulo, desde o momento que ele recebeu a salvação, até ele ir para Roma e ser decapitado, ele era um homem que por completo foi entregue ao Senhor Deus. Quer dizer que ele somente viveu pelo Senhor, pelo Evangelho. Então ele não conseguia comer, ele não conseguia viver bem, ele passava fome, passava frio, ele realmente era torturado pelos soldados. Quanta tribulação ele passou. Então, mas o apóstolo Paulo disse que existe um grande desejo dele. Qual é esse desejo dele? Qual é o desejo? Então, realmente, como é que podemos responder? Ah, o meu desejo? Eu tenho muitos desejos. Ah, eu tenho dinheiro, eu tenho isso ou aquilo. Eu quero viver uma vida realmente extraordinária, uma vida realmente
que seja invejada por todos, eu quero ser um grande empresário, ou eu quero me tornar um grande artista e receber fama, receber o elogio de várias pessoas do mundo, ou eu quero ser um grande cientista. Muitas pessoas têm vários pensamentos, têm vários tipos de corações assim. Vocês também possuem assim? Ou eu quero ir para um concurso de beleza e eu quero passar ali em primeiro lugar e mostrar ao mundo que eu sou a pessoa mais bonita do mundo. Então, beleza. Então, não tem como ser... Por exemplo, vamos pensar uma mulher que diga: eu quero receber o amor de todos os homens do mundo. Então, se vocês forem para um concurso desses, então vocês recebem vários elogios das pessoas. Então, mas vocês sabem que realmente vocês são odiados pelo Senhor Deus. Sabiam disso? Realmente, se você vive de elogios dos homens, você não merece o elogio diante do Senhor Deus. Porque você deseja somente se bem enfeitar na frente das pessoas. Querer se amostrar, viver de glória e orgulho nas pessoas. Realmente é bom você viver realmente recebendo sendo aceito pelas pessoas, sendo bem visto pelas pessoas, claro que é bom. Mas se você vive para se satisfazer disso, isso realmente está totalmente errado. Então, o apóstolo Paulo disse: eu tenho uma grande esperança e desejo diante do Senhor Deus. O que é isso? Então, eu não me envergonho. Então, qual trabalho que eu tenha, eu não me envergonho. Seja a perseguição, seja realmente a blasfêmia, seja que eu seja zombado, eu vou vir somente pelo Senhor. Então não tenho o que eu me envergonhar. Então realmente de forma resistente, do jeito que eu vivi até agora, continuamente, seja viver ou morrer, eu desejo que somente Cristo seja realmente elevado em minha vida. Quer dizer que por toda a minha vida. Quer dizer que não somente na minha carne, mas realmente todo o meu espírito, toda a minha vivência, todo o meu pensamento, todo o meu coração. Eu desejo que o Senhor ele seja exaltado. Então viver é bom, realmente morrer também é prestativo para o Senhor. Então se for necessário morrer pelo Senhor, morrerei pelo Senhor. Se for para viver, eu viverei pelo Senhor. Seja 100 vezes mais eu posso morrer pelo Senhor. Isso é algo surpreendente, não é? Vocês possuem um coração desses? Vocês precisam ter esse tipo de coração. Então, o apóstolo Paulo é uma pessoa especial, é por isso que ele pensava nisso. Será que é isso? Não deem essas desculpas. Nós todos recebemos a mesma salvação como o apóstolo Paulo. Nós todos somos mesmos cristãos. Então, realmente o apóstolo Paulo disse: como ele se parece com Jesus Cristo, nós precisamos nos parecer com ele. Então, realmente o Senhor, ele manifestou a vivência de Cristo através do apóstolo Paulo. Então, o Senhor, ele manifestou para todos nós. Então, e nós falamos: Jesus consegue porque é filho do Senhor Deus, mas como é que o homem pode fazer? Então, é por isso que o Senhor preparou o apóstolo Paulo, para mostrar. Quer dizer que através, realmente, de apóstolo Paulo, o Senhor, ele manifestou, mostrou para nós. Mas por que nós não conseguimos fazer? E é por isso que se olharmos em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, nós todos fomos chamados para a liberdade. Então, mas nós não podemos receber essa liberdade como oportunidade para a carne. Mas nós precisamos servir como uns aos outros. Então, realmente nós somos libertos da maldição, do pecado. O Senhor nos livrou. Mas será que Ele nos deu a liberdade para vivermos do jeito que desejamos? Não, não foi. E então agora, nós somos servos do Senhor. Nós agora precisamos viver como servos na frente de todas as outras pessoas. O Senhor, Ele o fez da mesma maneira. Se olharmos em Lucas capítulo 6, realmente o Senhor Jesus disse que mesmo que vocês digam: Senhor, Senhor, por que não ouvem as minhas palavras? Então a palavra Senhor quer dizer que é Senhor de o que? Dono, de rei, quer dizer que é o que? O Senhor é o meu dono, o Senhor é o meu rei. Então a palavra Senhor quer dizer que você vai sustentar sobre a sua cabeça. Quer dizer que você vai se sujeitar por completo.
Realmente pela boca você dizer Senhor, Senhor, mas se você não obedece, não pratica as palavras desse Senhor, então isso é mentira. As pessoas que dizem Senhor, Senhor, dizendo que acreditam no Senhor Jesus, é muito fácil eles falarem isso. Eles comem um pedaço de maçã e falam Senhor. Eles estão caminhando e caem no chão e eles falam ai Senhor, ai meu Deus. Então é bom chamar o Senhor, mas realmente o Senhor é o verdadeiro dono em vossos corações? Então, para toda a vontade do meu Senhor, que Ele faça toda a sua vontade. Então, seja eu viver ou morrer, tudo faça conforme a vontade do meu Senhor. Tá, agora realmente viver ou morrer é tudo para o Senhor. É por isso que em Efésios, capítulo 6, versículo 6, realmente existe uma palavra que o Senhor disse para os seus servos. Nós somos os servos do Senhor. E no mundo também nós precisamos dizer como servos diante dos cristãos. Nós precisamos ser servos para aqueles que não acreditam também. Então por quê? Para que eles todos possam receber a salvação. Então é por isso que não é somente para manifestar realmente para os olhares das pessoas, para ser bendito pelas pessoas, não. Mas é pelo coração, pela santa vontade, pela obra que se manifesta fazer a vontade do Senhor. Quer dizer que pelo coração o servo ele deve fazer. Quer dizer que precisa viver para fazer pelo Senhor, não é pelos homens. Então se nós vivemos para fazer como se estivéssemos fazendo para o Senhor, realmente nós precisamos fazer dessa maneira. Não é para fazer para as pessoas do mundo. E mesmo que nós façamos, nós precisamos fazer como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor Deus. Realmente com o coração alegre, com o coração preparado. Não é fazer de qualquer jeito. Em qualquer momento que seja. Então realmente não é algo fácil nós nos tornarmos igual ao Senhor. Então realmente viver como servo não é algo fácil. Muitas pessoas não conseguem fazer. Então, mas nós nos tornamos servos, quer dizer o que? Nós nos tornamos por conta própria servos do Senhor. Então não é um servo que quer se manifestar para as pessoas do mundo, mas é um servo que realmente se voluntaria, que alegra aos outros, que dá um coração preparado de servir, realmente desejar servir as pessoas como se estivesse servindo ao Senhor. Então realmente servir ao Senhor que não é visível, servir aos irmãos que são visíveis, que estão neste mundo, é da mesma maneira. É por isso que, como em 1 Pedro, realmente com uma liberdade que nós temos, nós não precisamos utilizar para fazermos as nossas próprias vontades, mas nós precisamos fazer como se estivéssemos fazendo para o Senhor. Nós não podemos usar essa liberdade para viver como a nossa própria vontade. Tem muitas pessoas que acham que a liberdade é para viver do jeito que eles desejam. Então, depois que nós somos libertos, nós falamos, eu tenho liberdade agora. Algumas pessoas começam a falar, realmente estavam fumando um cigarro. Ele pega o fogo, as cinzas e apaga no rosto da mulher. E a mulher fala, por que você fez isso? Ele fala, eu queria fazer isso porque eu queria, é a liberdade minha. Onde já se viu uma coisa dessa? Então um homem foi lá e segurou a roupa do outro e socou ele no rosto. Ele falou, por que você está me batendo? Ele falou, é a liberdade, essa é a minha liberdade. Então se acontecer isso, este mundo todo vai se tornar uma bagunça, não é mesmo? Então vamos pensar um carro, será que o carro é seu, você pega e joga ele para qualquer lugar? Não. Carro, também existe o que? Leis de trânsito, uma lei, uma regra que precisa ser seguida. Então, realmente, na nossa vida também, nós precisamos seguir a vontade do Senhor Deus para que nós possamos ter a liberdade. Então, viver conforme a sua própria vontade, isso não é liberdade. Isso você está vivendo realmente de uma forma bagunçada, sem realmente, sem valores, sem uma lógica. Quer dizer que se nós estamos tendo a nossa liberdade, nós precisamos servir ao Senhor Deus. Como em Colossenses capítulo 2 já diz, realmente servos, realmente não é somente para agradar aos olhos que nós estamos vendo como servos, mas sim para temer ao Senhor com um santo coração diante do Senhor Deus, um coração honesto. Então nós todos somos aqueles que servimos ao Senhor Jesus, a Cristo.
Então, se nós olharmos a vivência de um cristão, seja em sua família, seja no seu trabalho, qual lugar que seja, realmente ele precisa saber que todo lugar que ele estiver é para servir ao Senhor. Então realmente não é para fazer como se estivesse fazendo para os homens, não é somente para realmente enfeitar aos olhos dos homens. Realmente as outras pessoas falam, para que você está se esforçando tanto? É só fazer o suficiente para não ser expulso pelo dono, então você só finge fazer isso ou aquilo. Você somente quer se mostrar para as outras pessoas. Será que o dono não sabe disso? Então um empresário, ele sabe muito bem quando ele dá o trabalho para o funcionário. Ele está olhando tudo se eles estão trabalhando bem ou não. Então tinha uma irmã que eu conhecia, que ela faz alguns tipos de trabalhos. Então eu vi no celular. Ela consegue ver pelo celular realmente quem é que está trabalhando, quem é que está brincando. Então ela consegue ver na sua loja. Tudo aparecia da câmera para o celular dela. Então parece que não sabe, mas realmente está vendo tudo. O Senhor Deus, ele sabe também. Quer dizer que o Senhor, ele sabe até o nosso próprio coração. Então se nós fizermos conforme nós estivéssemos, como nós fomos fazer ao Senhor, quer dizer que isso estamos servindo ao Senhor. Nós servimos ao Senhor somente na igreja, realmente seja em casa, realmente seja no trabalho, o marido para a esposa para o marido, o irmão para a irmã para o irmão, para avô, para a avó, tudo isso, no trabalho para os seus companheiros. Não é fazer como se você estivesse fazendo para os homens. Mas você precisa temer ao Senhor com o coração santo diante dele. Então por que nós precisamos de temer diante do Senhor Deus? Porque se nós fizermos errado, nós podemos realmente receber o castigo diante do Senhor Deus. Então se nós olharmos, realmente o homem ele recebe o prêmio galadão por ele ter feito o trabalho diante do Senhor Deus. Então realmente quem faz um bom trabalho, realmente o dono sabe muito bem que ele faz um trabalho bom. É por isso que o dono permite um melhor trabalho, um trabalho mais importante ainda. Então se nós olharmos no shopping também, alguém foi e deu um trabalho importante, e você precisa fazer um trabalho importante que você precisa fazer e você fez. Mas ele viu que quando não tinha mais clientes na loja, então ele foi, começou a limpar a loja, começou a fazer algo que não era do trabalho dele. Ele só precisa vender, mas ele limpou, arrumou as coisas. Então passando um tempo ele se tornou o quê? O gerente daquela loja. E todo o dinheiro da caixa foi deixado para que ele pudesse gerenciar, porque o dono está acreditando, confia nele, sabe que ele é uma pessoa dedicada. Então realmente quem tem um servo desses, quem tem um dono desses, realmente ele pode ter um coração honesto de servir. Então é por isso que nós precisamos ter um coração honesto diante do Senhor Deus, esforçado para fazer. Porque assim o Senhor Deus ele permite o quê? O prêmio para nós. Realmente para todos aqueles que são fiéis diante do Senhor. Realmente quando eles estiverem trabalhando diante do Rei, o Senhor ele permitirá toda essa graça. Realmente seja o outro olhando ou não, não importa. Então eu preciso fazer de forma realmente fiel, esforçada. Eu preciso servir ao Senhor. Então assim, realmente todo o galadão vem através do Senhor. Então nós precisamos acreditar nessas palavras também. Então vamos procurar Apocalipse. Vamos procurar a última palavra da Bíblia. Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22, versículo 3, eu irei ler. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Tá, aqui é o céu do Senhor, o novo céu e a nova terra. Então nós podemos dizer que o Senhor estará sentado no seu trono e seus servos o servirão. Então quem são esses servos? Quer dizer que são os santos que receberam a salvação. Então agora o servo do Senhor, após receber a salvação, quando ele for para o céu, ele vai viver servindo ao Senhor. Então esses servos, eles servem ao Senhor. Então eles olharão para o seu rosto.
Então, se nós olharmos os cristãos, quando eles forem para o céu, eles estarão olhando para o Senhor diretamente e o servirão. Então, realmente, quando for para o céu, eles irão continuamente a louvar e servir ao Senhor. Então, quer dizer que é aquele que serve ao Senhor nos céus. É aquele que precisa continuamente também servir enquanto está nessa terra. Então, esta verdade, vocês não devem esquecer. Se olharmos em Lucas capítulo 17 em diante, nós podemos ver que o Senhor Jesus, quando estava dando as palavras como parábolas, realmente disse para nós, realmente no meio de vós, realmente tem um servo que está no campo, que está cuidando das ovelhas. O dia todo ele está trabalhando, fazendo o trabalho do dono. Ele está cuidando do campo do dono, realmente cuidando das ovelhas do dono. E o que ele faz quando ele volta para casa? O que o dono faz? Então o dono diz, realmente você, enquanto eu estou comendo ou bebendo, venha, segure esse meu vinho. E realmente guarde a minha casa e espere eu comer primeiro e depois você pode comer e beber. Então vamos pensar, ele ficou o dia todo trabalhando, cansado no campo, mas o dono vai e fala, já que você se esforçou, agora você pode descansar. É isso? Pode comer coisas boas e pode descansar. Não, o dono sentando o que disse. Enquanto eu estiver comendo ou bebendo, você vai ficar me servindo aqui. Depois que eu comer e beber tudo, você pode comer e beber. Depois disso. E o dono disse depois. Então o servo fez dessa maneira. É por isso que falou, servo, ele precisa falar, o servo, muito bem pelo seu trabalho, se esforçou muito. Vai falar de jeito? Não, é servo. Servos, eles reclamam? Não, não reclamam. O que é que eles falam? Eles agem tudo conforme o coordenado. E eles falam, nossa, eu sou um servo imprestável. Eu somente fiz o trabalho que me era necessário fazer. Isso é um servo. Mas um servo, ele fala, eu trabalhei o dia todo. Senhor, como é que você me obriga a ficar aqui servindo de novo? Eu estou cansado. Não, não é. Ele trabalhou no campo. Ele cuidou das ovelhas do dono. É importante, mas o que é mais importante? Quando ele for para casa, servir diretamente ao dono. Não é mesmo? Então nós pregamos o Evangelho, nós fazemos trabalho voluntário dentro da igreja, nós nos esforçamos pelo Senhor. Tudo isso nós estamos fazendo o trabalho do Senhor, seja no campo, seja cuidando das ovelhas. É um trabalho que o Senhor deixou para nós. Isso é muito importante. O que é mais importante do que isso é você servir ao Senhor. Então o que significa servir ao Senhor? Quer dizer que o meu tempo, o meu dinheiro, todas as minhas coisas, eu preciso servir ao Senhor, eu preciso fazer a vontade do Senhor. Então quer dizer que assim, o meu coração, eu preciso servir de forma grandiosa este Senhor. Então eu fiz o trabalho do dono. E este dono, o que ele vai falar? Venha, sirva-me. Mas você falar, eu não consigo servir, eu estou cansado. Então o que o dono vai falar? Como assim pode um servo falar dessa maneira? Ele não vai mandar esse servo embora, vai jogar fora. Então nós todos estamos trabalhando, nós estamos fazendo esse trabalho, porque nós estamos desejando trazer o Senhor para o lugar mais importante, para servir no lugar mais glorioso diante do Senhor. Nós primeiro precisamos nos entregar para o Senhor. E assim, nós precisamos entregar nosso tempo, nosso esforço, tudo para o Senhor. Então, primeiro, tudo para o Senhor. E então o dono ele virá e falará, realmente, nossa, você se esforçou bastante. E ele vai estar elogiando. Então, tem uma palavra aqui, o dono ele elogia o seu servo. Então, mas aí o servo ele vai e reclama porque o dono ele está mandando mais trabalho, fala, nossa, o meu dono manda em mim, ele cria muitos trabalhos e ainda vem e manda eu servir ele. Então o que ele vai falar? Não, não vai falar isso. O servo vai dizer o quê? Nossa, eu sou um servo inútil. Porque eu sou um servo. Eu sou um servo que fiz somente o trabalho que me foi dado para ser feito. Então, já que eu sou um servo, eu fiz o dever, o trabalho que me era necessário. Como nós podemos ver em 1 Coríntios, capítulo 9. Realmente, o apóstolo Paulo disse, mesmo que eu pregue o Evangelho, realmente todo o trabalho que eu farei,
realmente eu farei pelo Senhor, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Então realmente eu preciso pregar o Evangelho, eu preciso morrer pelo Senhor para pregar o Evangelho. Então quer dizer que realmente é um trabalho que eu não posso deixar de fazer, eu preciso fazer esse trabalho do Senhor. Um trabalho que eu preciso fazer, realmente que eu não posso deixar de fazer. O que isso significa? Quer dizer que se outra pessoa reconhece ou não, eu preciso fazer, não importa o olhar dos outros. Então o trabalho que nós estamos fazendo diante do Senhor, realmente nós precisamos fazê-lo. Não tem o que nós realmente reclamamos, não tem o que nós realmente nos gloriarmos por fazer esse trabalho ou não. Realmente um trabalho que era obrigatório, que era necessário ser feito. Então, o apóstolo Paulo disse o porquê. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho, ai de mim se eu não fizer esse trabalho que me foi dado. E é por isso que realmente quando um trabalho foi dado, realmente quem realmente recebeu muitos trabalhos pedirá muito. Aquele que sabe a vontade do dono e não o faz, este realmente receberá muito do castigo. Então, como em Tiago realmente disse, se você souber fazer o bem e você não o faz, é pecado. Realmente fazer o mal é pecado. Mas o justo, ele mesmo sabendo a santa vontade do Senhor Deus, e se não o faz, isso se torna pecado também. Então nós todos não somos servos realmente do desejo, realmente da vontade, se eu quero ou não. É o que? É obrigação, é sujeição por completa. O Senhor, Ele morreu por nós. E nós, se não pensarmos nessa graça que nos foi dada, mesmo que nós morramos 100 vezes pelo Senhor, nós não conseguimos pagar toda essa graça do Senhor. Então mesmo que digamos, eu preciso viver esforçadamente pelo Senhor, mas isso é algo de me gloriar, algo de reclamar? Não é. Quer dizer que isso significa ser servo. Então nós, como servos, nós precisamos saber que nós somos servos, nós precisamos viver como servos. E então o cristão, por conta própria, ele se tornou servo de todos. Então como ele é servo de todos? Quer dizer que ele é servo de Cristo como de todos. É por isso que em Gálatas capítulo 5, versículo 13 também disse, realmente que nós não consideramos como oportunidade para a carne essa liberdade, mas sim que nós possamos viver como servos entre todas as outras pessoas. Quer dizer que os cristãos precisam viver como servos um para com os outros. Então em João capítulo 15, da mesma maneira como o Senhor Jesus já disse, então ele se tornou realmente Senhor e Mestre e lavou os vossos pés. Então vós também realmente é necessário que laveis os pés uns dos outros. Então realmente vós realmente fareis da maneira que eu fiz. Então realmente lavar os pés dos outros, quer dizer que é o trabalho que o servo faz. Se nós olharmos na Palestina, aquele lugar é realmente um deserto cheio de poeiras, cheio de areia. Realmente eles usam calçados diferentes de nós. Realmente usam sandálias. Realmente todos os dias quando eles caminham, realmente fica cheio de poeira, suja o pé todo, fica cheio de realmente fedor, cansa. Então o que o servo faz quando o dono chega em casa? A primeira coisa que faz é lavar os seus pés. Ele coloca a toalha no seu ombro e vai e começa a lavar o pé dos donos. E depois enxuga com a toalha. Realmente o Senhor fez da mesma maneira para os seus discípulos. Então, o nosso Senhor, essa santa mão do Senhor, Ele lavou os pés dos seus servos. Então, Ele fez todo o trabalho como um servo que deveria ser feito. Então, o Senhor mostrou como exemplo. Então, como o Senhor realmente tem feito? Realmente, nós todos precisamos agir da mesma maneira como o Senhor mostrou o seu exemplo. Então, realmente, é certo que nós lavemos os pés uns dos outros. O que isso significa? Então, realmente, quando eu estava pregando o Evangelho, realmente no primeiro lugar que eu preguei o Evangelho, e no último dia, eu não deixei ninguém sair. Eu disse para todos os irmãos e irmãs, eu disse realmente tenho o último presente para todos vocês. Eu disse só uma vez naquela vez para eles. Então eu lavei o pé de todas as pessoas que estavam ali. Então eles não queriam entregar o pé, mas eu falei, coloca o pé aqui.
E eu fui e lavei o pé de todo mundo. Então isso aconteceu somente uma vez. Então eu não sei se aquelas pessoas lembram disso. Então, mas não estou dizendo para eles fazerem da mesma maneira. Então realmente o pé está sujo, não é? Então lavar o pé dos outros não é um trabalho fácil. Então quer dizer que você está perdoando ao próximo. Se olharmos em 1 Pedro, capítulo 4, nós podemos dizer realmente, nós mais do que qualquer coisa precisamos amar uns aos outros. E nós precisamos encobrir o pecado do próximo. Nós precisamos cobrir o pecado dos outros. Então mesmo que o irmão ou a irmã ele esteja errado, eu vou lá e repreendo eles, falo pesado com eles, eu vou e julgo o que eles fizeram. Não é isso. Então, para corrigir o pecado daquela pessoa, realmente uma pessoa que está na igreja, o professor, o pastor, eles precisam realmente ver este erro, eles precisam realmente repreender, precisam conversar através da palavra. Os irmãos não é para fazer isso, os irmãos precisam cobrir em amor, precisam ajudar uns aos outros. Então, mesmo que haja uma imperfeição para o próximo, nós precisamos aceitar uns aos outros. Nós precisamos receber. Como Cristo ele nos perdoou, nós precisamos perdoar uns aos outros. Então, realmente, se nós olharmos essas imperfeições que aparecem, realmente em outras versões falam que mesmo que haja algum conflito, haja alguma hora de brigar, não brigue com o próximo. É preciso aceitar. Quer dizer que é para o que? Aguentar. Suportar. Então, o que isso significa? Porque se nós não fizermos isso, nós vamos entrar em conflito, vamos julgar o outro, vamos repreender ao próximo, condenar o próximo. Então, mesmo que tenha para discutir, realmente nós precisamos perdoar como Cristo nos perdoou, de igual maneira. Então, realmente, perdoar nossos pecados como nós temos perdoado aqueles que realmente têm cometido o pecado para conosco. Então, realmente, da mesma maneira, se nós não tivermos o coração de perdoar o próximo, então nós temos esse tipo de coração de não querer perdoar e nós falamos, Senhor, me perdoe, isso não está certo. Então realmente como o próximo tem pecado para conosco, realmente nós precisamos pedir para que o Senhor ele perdoe nossos pecados. Então realmente quer dizer que nós estamos pedindo para que o Senhor ele perdoe nossos pecados, como realmente o Senhor tem perdoado nossos pecados e nós precisamos perdoar o pecado do próximo. Então, realmente esse evangelho que nós estamos pregando, realmente que nós estamos fazendo agora, é para louvarmos a santa vontade do Senhor Deus, para o seu trabalho. Realmente, se nós olharmos como o apóstolo Paulo disse para a igreja de Corinto, nós não estamos pregando a nós mesmos, nós estamos pregando para o Senhor que se tornou o nosso Senhor, é pelo Jesus Cristo. Quer dizer que nós nos tornamos em seus servos, nós somos os seus servos. Então, o apóstolo Paulo, ele verdadeiramente viveu como servo. Ele realmente viveu como servo para todos os cristãos. Então não é um servo que está ali realmente olhando condições, mas é aquele que serve voluntariamente, diretamente para o Senhor. Então realmente como é que ele pode servir ao Senhor que não é visível aos olhos? Realmente você servir os irmãos e irmãs na igreja é você servir a Cristo. Então vocês sabem que essa palavra servir, não é? Quer dizer que você perdoar. Quer dizer que você vai realmente, como as pessoas hoje em dia falam, serviço, servir ao próximo. Quer dizer que eu me esforço pelo próximo. E então, para todas aquelas pessoas que não acreditam, para que eles possam receber a salvação, realmente como o servo faz para com o dono, como o servo faz para com o seu dono, para pregar o evangelho. Então ele fala, você sabe que você é pecador, você vai para o inferno, vive do jeito que você quiser. Eu não estou nem aí se você vai receber ou não. Não é assim que é para falar. Tem outras pessoas que pregaram o evangelho esforçadamente, mas vê que ele não recebe a salvação e fala, nossa, que pessoa insensata, vou deixar você se perder por aí. Vai para o inferno. Não, isso não tem como pregar o evangelho assim. Então realmente outras pessoas vão falar, mesmo que eu queira receber a salvação, não vou receber a salvação com você. Então, realmente é algo errado, é algo que nós precisamos viver como se estivéssemos servindo. Então, onde já se viu um servo ele xingar para o dono, ele falar do jeito que ele quer?
Então, em Mateus, o Senhor Jesus ele disse que eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E eu vim para me tornar propiciação pelos pecados de muitos. Então, o Senhor ele veio a este mundo para servir todos os pecadores. Como? Realmente ele veio para servir todos os pecadores. E ele entregou a sua vida para a morte de cruz. Quer dizer que ele veio para morrer, como se estivesse morrendo para o dono. Então, o Senhor, para nos salvar, ele deu a sua vida como se fosse um servo dando a vida para o dono. Mas então, por que nós não conseguimos fazer isso? Se olharmos em 1 Coríntios, capítulo 9, nós podemos ver que o apóstolo Paulo disse realmente nós somos livres, mas nós nos tornamos em servos de todos. Por quê? Para que nós possamos conseguir a muitos dos outros. Então nós temos a liberdade, mas para que nós possamos nos tornar servos de todos. Para que nós possamos obter a muitos outros. Então eu ouvi isso realmente pelos pastores que estão no Japão. Eles dizem que é muito difícil pregar o evangelho para os japoneses. Eles dizem que eles têm o próprio orgulho. Então cada um tem um Deus que eles creem, que eles servem em casa. Então, eles dizem que existe o Deus do destino. Então realmente olhando para tudo isso, eles dizem que é tão difícil pregar o evangelho para eles. Então como é que eles fazem? Para pregar para os japoneses, eles dizem que num curto período de tempo é difícil. Tem que ser um longo período de tempo, como se um servo estivesse servindo o dono. Então, realmente com o formato de querer servir o próximo. Então, levar para um lugar bom, servir, cuidar. Realmente com um coração manso, humilde. Ele precisa servir bem. Realmente não é ignorando aquela pessoa. Então, mesmo que tenha tsunami, realmente terremotos. Realmente podemos ver como a usina nuclear em Fukushima que estourou. Realmente muitas pessoas que estavam lá realmente viram muitos prejuízos. Então, aquela radioatividade que se espalhou por aqueles lugares. Então, muitas pessoas começaram a morrer, tiveram várias doenças. Muitas pessoas fugiram daquele lugar. Então, muitos coreanos naquele momento, eles voltaram do Japão para a Coreia. E algumas pessoas perguntaram realmente para o Japão. Dizendo, eu vi... Eles disseram lá para os pastores que estão lá no Japão, dizendo, eu vi muitos coreanos voltando. Mas por que pastor você não volta? Ele disse, por que eu vou voltar? Eu vim para pregar para os japoneses. Eu não vou voltar. Depois que passou um tempo, aquele japonês ele voltou de novo na igreja e falou, pastor, você não foi ainda. Ele disse, eu vim para pregar o evangelho para os japoneses, eu não vou embora. Então depois aquele senhor japonês, ele ouvindo essa palavra, ele realmente se emocionou tanto e ouviu o evangelho e recebeu a salvação. Eu ouvindo essa palavra, eu vi realmente como nós precisamos abaixar a nós mesmos, nós precisamos sujeitar a nossa vida para eles. Se eu não mostrar este meu coração verdadeiro de querer servir a vida deles, realmente eles não mudam o seu coração. Então, realmente eu vi que evangelizar não é algo fácil. Quer dizer que o apóstolo Paulo ele viveu pregando o evangelho como se fosse um servo, para salvar muitos mais espíritos. E é por isso que nós, para salvarmos o espírito das pessoas, para salvar o espírito dos outros, nós precisamos abaixar a nós mesmos, nós precisamos nos tornar humildes, nós precisamos sacrificar a nós mesmos, nós precisamos mostrar esta vivência a todos. Como em 1 Coríntios, realmente o apóstolo Paulo realmente já disse. Realmente todos nós, realmente todos vós não podem realmente agradar a vós mesmos, mas precisam realmente pelo benefício de muitos, realmente fazer com que muitos recebam a salvação. Então, o apóstolo Paulo ele não fez pelo benefício próprio, mas sim pelo benefício de todos. Realmente não é pelo seu próprio benefício, mas pelo benefício de muitos, para que os outros possam receber a salvação. Realmente para que possa salvar o espírito dessas pessoas. Ele realmente sacrificou o seu tempo, sacrificou os seus bens materiais, sacrifica a sua liberdade, sacrifica a sua felicidade, como se fosse um servo. Mas ele está perdendo o que ali?
Por que ele faz dessa maneira? Porque o Senhor Jesus fez dessa maneira. O grandioso apóstolo Paulo fez dessa maneira. Quer dizer que todos os discípulos do Senhor Jesus fizeram da mesma maneira. Mas você ter a sua própria vontade, o seu próprio orgulho, e você exaltar isso, como é que você vai pregar o Evangelho? Não tem como pregar o Evangelho assim. Então, como nós podemos ver em Romanos, capítulo 15, versículo 3 também. Realmente o Senhor Jesus, ele não veio para agradar a si mesmo. Então, o Senhor Jesus não veio para agradar a si. O Senhor Jesus, ele veio para salvar os pecadores. É por isso que ele sacrificou todas essas coisas. E ele se entregou até a morte de cruz. Ele recebeu toda a maldição, todo o julgamento que tinha. Ele recebeu toda a zombaria, toda a blasfêmia, dor neste mundo. Realmente os romanos, eles julgaram o Senhor Jesus, eles o crucificaram, zombavam os judeus também. Mas o que o Senhor Jesus fez? Realmente ele recebia muitas realmente blasfêmias contra todas as pessoas que ele tentava pregar o evangelho. Realmente até as pessoas que receberam a salvação, eles julgavam o apóstolo Paulo. Se nós olharmos a igreja de Corinto, eles realmente tentavam julgar a vida de Paulo, realmente mesmo tendo recebido a salvação. Então nós podemos ver que ele se tornou realmente algo de se ver, uma zombaria para todos. Então quer dizer que ele realmente sendo zombado ou não, ele pregou o evangelho, porque o Senhor o sabe. Então realmente não é ser servido pelas pessoas, não é ser servido por este mundo. E é por isso que agora nós sabemos que nós somos servos. E então agora na Bíblia, nós precisamos receber o elogio do Senhor de bom e servo, bom, fiel e bom servo. Realmente não um servo mau, maligno. Realmente se nós olharmos em Mateus capítulo 9, nós podemos ver qual é o servo que é realmente fiel diante do Senhor. O bom servo que recebeu o trabalho e ele fez todo esse trabalho do dono. Realmente quando esse dono retornar, o dono vendo o que ele fez dentro para ele, realmente fostes fiel e bom. Então, fiel e bom servo. Bom e fiel. Servo bom e fiel. Então, quer dizer que ele realmente cuidou da casa do Senhor. O que significa? Quer dizer que ele realmente fez esse trabalho. A igreja do Senhor é a casa do Senhor. Então, seja a casa, seja a comida carnal ou espiritual. Quem é que repartiu essa comida? Quem fez esse trabalho? Quer dizer que quando alguém fizer esse trabalho, quando o Senhor retornar, o Senhor ele irá elogiar. Disse realmente bom, servo bom e fiel. Realmente fostes fiel no pouco e em muito o recebereis. É por isso que o Senhor está já sabendo que ele é um servo bom e fiel. E é por isso que quando o Senhor ele retornar, este bom servo, o que ele realmente receberá? O grande elogio. Realmente ele foste fiel no pouco, mas em muito realmente o concederei. Quer dizer que o Senhor ele permitiu muito para ele, para que ele possa participar da glória do dono. Então, se nós vivemos bem a nossa vida como servos diante do Senhor, o Senhor ele irá pagar todas as coisas para nós. Mas, Mateus capítulo 25, então o Senhor ele diz realmente servo mau, maligno, preguiçoso e maligno. Então, o Senhor ele disse, realmente lance esse servo mau realmente no escuro, lá para fora. Existe um servo mau. Então, vocês sabem que ser preguiçoso é ser mau? Então, realmente precisa ser vagaroso, não pode ter realmente a preguiça. Nós precisamos ser esforçados, fervorosos, precisamos servir ao Senhor. Nós precisamos fazer o máximo que nós podemos fazer. Não é somente enfeitando, dizendo, eu fiz isso, já foi o suficiente. Não é isso. Então não é para manifestar para as pessoas do mundo, mas sim para o Senhor. Então nós somente precisamos nos mostrar bem para o Senhor. Então o Senhor ele já está vendo todas essas coisas. É por isso que em Lucas capítulo 12, versículo 30 em diante, realmente nós podemos ver, quando o dono ele está voltando da casa de casamento das bodas, então nós precisamos ser como servos que estão preparados para abrir a porta para ele.
Então, realmente, quando o dono ele voltar para casa e ver que o servo está acordado, ele vai falar, o servo bom. Então, realmente, aquele dono, ele vem e chama o servo para se assentar ao seu lado. E diz, realmente, vem, me serve um pouco. E realmente, o que o dono fala? Realmente, você fez muito bem, e vai, você se esforçou, e também começa a servir este servo. Então, se nós olharmos realmente as bodas que tinha em Israel, os judeus eles sempre faziam um casamento de noite. Então, sempre que acabava esse casamento, acaba bem pelo tardar da noite. E o dono, quando ele está voltando pela noite para sua casa, o servo ele não dorme, ele precisa ficar acordado esperando pelo dono, pelo retorno. E quando o dono ele bate na porta, ele rapidamente abre a porta. Mas se ele ficar batendo na porta durante muito período de tempo e ele não for abrir, realmente está errado. Ele precisa acordar rapidamente, precisa abrir a porta. Ele precisa sempre estar acordado para tal. Então, porque realmente quando o servo ele fizer rapidamente, quando o dono voltar já abrir a porta, então ele vai ser bem-aventurado. Então quer dizer que o dono vendo isso, ele realmente vai e serve ao seu servo. Então esse é um trabalho realmente tão grandioso, não é mesmo? Então realmente como servos diante do Senhor, como é que nós iremos servir ao Senhor? Como é que nós vamos servir os irmãos e irmãs? Então como é que nós vamos pregar o Evangelho? Então qual é o trabalho correto? Então nós precisamos ser fiéis, nós precisamos ser realmente corretos, não um servo mau e maligno, porque tudo isso vai ser exposto no último dia. Então quando o Senhor ele retornar, que nós possamos receber todo o elogio, todo a gratificação, a glória diante do Senhor. Então nós precisamos participar desse trabalho do Senhor. Então nós precisamos receber esse elogio do Senhor, não é? De que nós somos fiéis. Então só falta 2 semanas. Então esse retiro de verão que está se aproximando também. Então realmente nós precisamos ter o mesmo coração como nós estivéssemos fazendo como nos outros retiros. Nós precisamos ter um coração firme, nós precisamos nos preparar para tal. Então depois que acabar o retiro de verão, ou perdão, o culto de domingo, nós iremos ter o vídeo de promoção do retiro de verão. Então que os irmãos não desliguem a tela, que possam mostrar esse vídeo para todos. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama. Antes nós estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado. Mas o Senhor teve misericórdia de nós, nos amou. É através do seu sangue precioso derramado, o Senhor nos salvou, para que nós jamais pudéssemos receber a maldição e o julgamento, mas sim que nós pudéssemos ser salvos de todo o domínio do pecado e da morte. E assim nos permitiu a verdadeira paz, a verdadeiro descanso. Nós agradecemos pela verdadeira vida que nos foi dada. Senhor, nós todos que vivíamos no meio do pecado, nós que vivíamos como escravos do pecado, agora fomos salvos pelo Senhor. O Senhor nos permitiu a sua liberdade. O Senhor permitiu para que nós pudéssemos nos tornar em seus servos. Senhor, nós agradecemos por essa oportunidade. Nós servimos ao Senhor, nós servimos a Cristo. Nós, como servos do Senhor, que o Senhor permita para que nós possamos fazer o digno, que nós possamos servir somente ao Senhor, que nós possamos viver sujeitando somente a palavra do Senhor, que nós possamos fazer tudo para a glória do Senhor Deus. Que todo o trabalho, tudo o que está por vir, que nós possamos viver para fazermos de forma digna como seus filhos, Senhor. Como o retiro de verão que está se aproximando em 2 semanas. Que o Senhor permita toda a sua graça no meio deste nosso orar, do nosso desejar, Senhor. Que muitos espíritos possam receber a salvação. Que assim possa se tornar uma grande alegria e glória diante do Senhor Deus, Pai. Que nós possamos ser utilizados de forma preciosa. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.